Olá, boa tarde. A Comissão da Reforma Tributária se reuniu nesta manhã para ouvir as confederações que representam os setores produtivos da economia. Para o representante da indústria, a reforma deve ser ampla e incluir todos os tributos federais, estaduais e municipais. Mas o setor é contra a criação de um imposto sobre transações financeiras. Esse é um imposto que todos os setores da indústria renegam essa forma de tributação. Em contrapartida, o presidente da CNI defende a tributação de serviços prestados pela internet. Hoje, muitos setores, como os streams, que estão nos meios virtuais, nas internets, sistemas que não pagam e não contribuem impostos, porque as plataformas estão fora do Brasil, esses sistemas têm que ser tributados, mas não é uma tributação sobre movimentação financeira através de sistemas digitais. O presidente da Confederação Nacional do Transporte é contra a fixação de uma alíquota única para os impostos, como está previsto nas propostas que tramitam no Congresso. Ele defende os subsídios para o setor de transporte de passageiros. O que prevalece no mundo é um subsídio governamental para poder possibilitar que as pessoas se locomovam. Então, já que foi colocado no passado, e apesar de não defendermos as isenções ou tratamentos diferenciados, enxergamos que alguns poucos setores mais sensíveis têm que ser tratamento diferente. Já o vice-presidente da Confederação Nacional de Serviços defendeu a criação de um imposto sobre transações financeiras em substituição aos tributos cobrados sobre a folha de pagamento. A alíquota seria de 0,81%. A proposta nossa da CNS, a desoneração da folha de pagamento, ela está calcada em retirar todos os impostos sobre a mão de obra, reduzir a informalidade da mão de obra e criar base sustentável de financiamento para a Previdência. Isso substituindo por um imposto sobre movimentação financeira que a gente chamou de CP, Contribuição para a Previdência. Os impostos que desaparecem seriam a contribuição patronal do INSS, o INCRA, a contribuição de salário e educação e a contribuição, inclusive, dos trabalhadores. Parte do INSS dos trabalhadores seria diminuída em 3 pontos percentuais. Na sessão virtual desta terça-feira, os senadores aprovaram uma medida provisória que simplifica o uso da assinatura eletrônica em documentos públicos. Também foi aprovada uma proposta que autoriza repasses da União para a volta às aulas nas escolas públicas. A medida provisória cria 2 novos tipos de assinatura eletrônica de documentos públicos, a simples e a avançada. O objetivo é ampliar o acesso a serviços públicos digitais. Até a edição da MP, os órgãos públicos só contavam com a assinatura eletrônica qualificada, obtida a partir de um certificado digital no padrão Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, ICP Brasil. Apesar de segura, esse tipo de tecnologia tem um custo associado, o que a torna pouco acessível. A urgência deve-se à necessidade imediata de se avançar rumo a uma sociedade mais digital e cujos serviços públicos e atividades em geral sejam realizados de forma mais ágil, com menor dispêndio de tempo e de recursos, e com a redução de contatos presenciais, especialmente no atual momento. De acordo com a medida provisória, a assinatura eletrônica simples permite identificar o signatário e poderá servir para pedidos de informações e consultas médicas, por exemplo. A avançada utiliza certificados não emitidos pela infraestrutura de chaves públicas e vai poder ser usada para abertura e fechamento de empresas e a transferência de veículos. A qualificada, que possui maior nível de confiabilidade por usar o certificado da ICP Brasil, continua valendo, mas vai ser usada para transferência e registro de imóveis e em todos os documentos assinados por chefes dos poderes, ministros e governadores. Outro projeto aprovado autoriza repasses federais para ações de apoio ao retorno das aulas presenciais nas escolas públicas, que estavam suspensas em razão da pandemia.
Pelo texto, estados, municípios e Distrito Federal vão poder utilizar recursos da União para adequar a infraestrutura sanitária das escolas, distribuir equipamentos de proteção individual e material de higiene. A escola afigura-se um locus diferenciado de aglomeração e de hábitos culturais de aproximação deveras propício à contaminação em escala. Para bem ilustrar esse risco, a imprensa brasileira tem repercutido, desde o dia 28 de agosto último, notícia de que em apenas 15 dias, desde a volta às aulas em Manaus, capital do Amazonas, 342 professores de ensino médio da rede pública, em um universo de 1.064 professores submetidos a exame, tiveram um teste positivo para o novo coronavírus. Esse dado evidencia uma taxa de incidência superior a 32% e nos dá uma noção aproximada da complexidade do retorno às aulas de forma assodada. É preciso que a retomada aconteça, obviamente com investimentos que deem segurança para que essa retomada possa acontecer da maneira melhor e mais segura possível. E os senadores voltam a se reunir nesta tarde para deliberar sobre 5 matérias. Entre elas, o projeto que proíbe cortes em bolsas de estudo da educação superior durante a pandemia. A pandemia paralisou o trabalho de diversos pesquisadores e atrasou os projetos. Com o objetivo de apoiar a ciência e manter os estudantes e profissionais dedicados a essas atividades, o senador Jaime Campos propõe a proibição de cortes em bolsas de estudo ou de apoio financeiro de fomento à iniciação científica e à docência, a especialização em residência médica e multiprofissional em saúde, além de mestrado e doutorado. Todas as vezes que surge alguma crise, dificuldade financeira no país, o primeiro que sofre os cortes é as bolsas de estudos, naturalmente é aquilo que efetivamente o governo está entendendo que é supérfluo. Portanto, veta o corte das financeiras federais e fomenta a especialização desses estudantes em residência médica multiprofissional de saúde. Portanto, eu acho que é um projeto meritório, ele terá uma vedação de interrupção de bolsas de estudos, que se estenderá pelo prazo de 1 ano. Essa bolsista da Universidade de Brasília conta que já passou por momentos de incerteza sobre o recebimento da bolsa. Ela destaca a importância das pesquisas. É de relevância não só para o Brasil, mas como para o mundo, né? A gente publica artigos que tanto aqui como na Índia podem ser realizados, nos Estados Unidos. É um trabalho que não é visto, apenas lembrado em momentos como agora, que precisa da vacina, que precisa do medicamento. De acordo com a CAPES, a Fundação tem pagado em dia todas as 95 mil bolsas de pós-graduação e 3.300 no exterior. A Fundação também criou o Programa de Combate a Epidemias para apoiar pesquisas de enfrentamento à Covid-19. São 2.600 bolsas e um investimento de 200 milhões de reais. A comissão mista que acompanha as ações do governo para enfrentar a pandemia debateu os investimentos em pesquisa e desenvolvimento científico no país. Parlamentares e convidados defenderam a aprovação do projeto de lei complementar que proíbe o contingenciamento dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, que foi aprovado pelo Senado neste mês. Nunca a pesquisa brasileira foi tão encurralada e tão depreciada, assim como a universidade, em especial a universidade pública, e, ao mesmo tempo, durante a pandemia, nunca a universidade brasileira deu um exemplo de vitalidade como está dando agora. Há uma multiplicação de grupos de pesquisa, fazendo das mais diferentes maneiras, fazendo com recursos próprios, inventando coisas, fazendo atividades, cortando gastos, mas tentando produzir equipamentos, processos, testes, medicamentos, de todo tipo, pelo Brasil afora. O Senado deve analisar nos próximos dias um projeto já aprovado pela Câmara dos Deputados que cria um Tribunal Regional Federal com sede em Minas Gerais. A proposta cria o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, com sede em Belo Horizonte. O objetivo é aumentar a rapidez na resolução dos processos e diminuir a demanda do TRF da 1ª Região em Brasília, que atende ao Distrito Federal e a 12 estados.
A instalação do tribunal ocorreria depois do fim do decreto de calamidade pública no Brasil, em razão da pandemia da Covid-19. Nós precisamos de uma justiça ágil. Não é possível que os processos se arrastem naquele tribunal por anos e anos a fio, como tem acontecido. A previsão é de que o novo TRF seja composto por 18 juízes. Esses cargos seriam criados pela transformação de 20 vagas de juiz federal substituto do quadro da primeira região. Além disso, o tribunal contaria com cerca de 200 cargos em comissão. Mas, de acordo com os senadores mineiros, com a aprovação do texto, não haveria aumento de gastos públicos. Eles consideram que esta é uma medida necessária para o judiciário do país. É preciso desonerar o Tribunal Regional Federal da primeira região, onde Minas corresponde a quase 40% da demanda. Então a criação de um novo tribunal é boa para Minas, mas também é boa para diversos outros estados. Terá uma prestação jurisdicional mais eficiente. Não adianta ter solução em primeira instância e travar na segunda instância, quando então se pode ter a execução das sentenças. E o segundo ponto é que a criação desse tribunal leva em conta uma redistribuição do próprio orçamento da Justiça Federal, sem o incremento de despesas novas. No momento que nós destacamos Minas Gerais e colocamos aqui um tribunal, trazendo 40% do movimento, ganham os outros estados, que vão ter um tribunal regional em Brasília mais ágil, e Minas Gerais, que terá então um tratamento condigno com a sua qualidade segundo o estado da federação, em população, economia, e que já deveria ter essa sede há muitos anos atrás. Uma nova possibilidade de equiparmos a justiça brasileira. Será um tribunal com reaproveitamento de servidores, um tribunal praticamente todo eletrônico e que vai mostrar que a justiça ela pode, com a digitalização, com o investimento em tecnologia da informação, ser mais rápida, custar menos para todos os brasileiros. Mas nem todos os parlamentares concordam que o momento seja adequado. Eu sempre estarei apoiando Minas Gerais. Mas, presidente, este não é o momento de criar mais um tribunal, seja qual for. Esse não é o momento de ter aumento de cargos. Esse não é o momento de ter aumento de despesas meios. Esse não é um momento quando brasileiros estão desempregados, quando outras centenas de milhares de brasileiros estão adoecidos pela pandemia, outros perderam familiares. Não é o momento para fazer isso. Muitos brasileiros estão vivendo e dependendo de auxílio emergencial. Não é o momento de criar tribunal. A coleta seletiva é essencial para reduzir o volume de lixo que vai parar nos aterros sanitários e nos lixões não existe na maioria dos municípios brasileiros. E qual deve ser o papel dos catadores de recicláveis no processo? Esses são temas da segunda reportagem da série sobre os 10 anos da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O assunto amadureceu, mas os índices pouco avançaram. Não podemos mais discutir a forma de implementar, mas sim como avançar na prática numa velocidade mais acelerada. O debate, a consciência sobre o problema da gestão de resíduos, ela se disseminou no Brasil. Então, a gente tem muitas empresas, gestores públicos e até famílias preocupadas com esse tema e tentando descobrir caminhos. O que as pessoas não sabem é como resolver. É o momento, na verdade, desses 10 anos da Política Nacional de Resíduos, pensar, fazer a discussão, pensar em mecanismos de qualidade de vida para os catadores. Nossa grande luta é que os catadores sejam remunerados por todos esses serviços que eles exercem para a sociedade. Atualmente, 6 em cada 10 quilos de lixo vão parar em um local adequado, um aterro sanitário. Mas isso também quer dizer que pelo menos 30 milhões de toneladas por ano vão acabar em locais totalmente inadequados, como os lixões e os chamados aterros controlados, que também são uma ameaça ao meio ambiente e às pessoas. O ideal, claro, não é encher um aterro sanitário de lixo. Para resolver o problema, a base escolhida pela Política Nacional foi a reciclagem. Desde a criação da lei, o Brasil deu importantes saltos no reaproveitamento de seu lixo. Mas ainda temos um calcanhar de Aquiles: a pequena abrangência da coleta seletiva, que prejudica muito a meta de incentivar ao máximo a reciclagem. Os últimos números apontam que apenas 1 em cada 5 municípios tem coleta seletiva.
somente 17% da população vive em locais onde o lixo é recolhido separadamente, entre orgânicos e recicláveis. Esse serviço existe praticamente só no Sul e Sudeste. 87% das cidades com coleta seletiva ficam nessas regiões. Essa solução não é para todo mundo, é uma solução muito cara. Então, a imensa maioria dos municípios brasileiros sente-se perdido, porque ele nunca vai ter recursos para fazer o seu próprio aterro. E não sabe o que fazer. Temos aumentado consideravelmente o percentual de embalagens retornáveis, seja de vidro ou de plástico. Essas embalagens são a garantia de que as empresas farão sua recuperação após o uso, fechando o círculo da logística reversa, assegurando o que chamamos hoje em dia de economia circular. Aqui mesmo onde eu moro, no bairro de classe média, a cerca de 20 minutos do Congresso Nacional, a coleta de lixo acontece 3 vezes por semana, terças, quintas e sábados. Mas a coleta é completa, não faz separação de resíduo. A coleta seletiva só retornou neste mês. Ela até já existiu há algum tempo atrás, há muito tempo atrás na verdade, e por poucos meses. Essa interrupção até hoje, o governo local não explicou por que aconteceu. Além de ter os recursos para executar a política, isso para qualquer política, os municípios eles precisam ter capacitação técnica para poder usar essas soluções nacionais, baratas e adaptadas ao clima tropical que nós já temos. Quero aqui dar um exemplo do que temos proposto em Minas Gerais. Nós estamos buscando financiamento junto ao Ministério do Meio Ambiente. A empresa Vale terá de pagar multas de 250 milhões ao governo federal pelos desastres de Mariana e os crimes de Brumadinho. E nós queremos que parte desse recurso seja utilizado nesse planejamento, juntamente às universidades, especialmente a Universidade Federal do Vale do Jequitinhonha e do Mucuri, que tem cursos de engenharia nessa área ambiental, que eles assumam o diagnóstico e, naturalmente, o planejamento para a execução das políticas públicas. E esse projeto piloto que nós estamos trabalhando juntamente com o Ministério do Meio Ambiente pode ser uma política, pode se tornar uma política nacional para que resolvamos essa questão o mais rapidamente possível. Para suprir a falta de coleta seletiva em tantas localidades, entram em cena os catadores de itens recicláveis. Essas pessoas, reunidas em cooperativas normalmente, são peças fundamentais para aumentar o índice de resíduos sólidos recuperados. No meu estado, no Rio Grande do Sul, são aproximadamente 40 mil catadores, 4 mil organizados em torno de 159 grupos. Os catadores têm um papel fundamental no ponto de vista da limpeza urbana, no ponto de vista da educação ambiental, no ponto de vista da cadeia da reciclagem, né? Essa política ela coloca os catadores como prioridade nos processos de coleta, de separação, de trabalho e de prestação de serviço da coleta seletiva. Isso, na maioria das vezes, não é reconhecido pelos municípios. Não tem sido fácil a nossa realidade. Saímos do lixão, no fechamento do lixão, viemos para os galpões, a nossa renda diminuiu quase 3 tantos a menos hoje que a gente recebe. Lá a gente trabalhava individual, mas a gente tinha uma renda que dava para o catador sobreviver o suficiente. E hoje aqui nós sobrevivemos aqui praticamente o que nós ganhamos não está dando nem para comer. Hoje nós temos estrutura dentro de um galpão, mas a nossa realidade hoje é essa aqui que vocês estão vendo. Estamos trabalhando no chão por conta de uma esteira que está quebrada. Recebemos os equipamentos, com 6 meses a esteira quebrou e até hoje nós não tivemos condições de arrumar a esteira ainda. O Brasil gasta 1 bilhão e 600 milhões de reais por ano tratando pessoas que tiverem exposição inadequada com o lixo. Né? Muitas dessas pessoas são catadores de rua que não usam equipamentos de proteção e agora com a crise do coronavírus essa situação tem se intensificado mais ainda. O fato é que cerca de 30% de todo o lixo colhido no Brasil tem potencial de reciclagem, mas apenas a 10ª parte disso é reaproveitada e transformada novamente em produtos. São bilhões de reais que poderiam ser usados para construir e modernizar aterros sanitários ou ampliar os serviços de coleta. 96% dos nossos resíduos vão para os aterros, enquanto países como Áustria, Alemanha, Bélgica, Suíça, Singapura, Japão, Holanda, esses países é somente 1% que vai para o aterro sanitário.
Agora imagine um cenário em que a coleta seletiva existisse em todo o país. Neste caminho, um segmento industrial está bem adiantado. 2/3 das embalagens já têm sido recicladas, fruto de um trabalho que envolve centenas de empresas, cooperativas de catadores e indústrias recicladoras. O setor de refrigerantes e bebidas não alcoólicas é um dos que mais avançou com a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A reciclagem de suas embalagens tem avançado de forma consistente. Cerca de 98% das latas de alumínio são recicladas hoje no Brasil. E as garrafas PET, em torno de 55%. Se somarmos todos os tipos de embalagem do setor, podemos afirmar que reciclamos em média mais de 60% das nossas embalagens. Então nós precisamos também não só de um papel na gestão de resíduos sólidos, mas de um papel no processo de produção, no processo de design, para que esses objetivos da lei, para que esse princípio da lei sejam atendidos. E aí tendo o consumidor como ator primordial. Quando as cidades elas desenvolvem usinas que a gente chama de waste to energy, são usinas de tratamento térmico por combustão, elas eliminam 99% dos resíduos. Das cinzas que saem, de 10 a 14% são materiais ferrosos e não ferrosos, são recicláveis, reaproveitados. Depois das cinzas em volume, 9% dá para reaproveitar na construção civil e para fazer estradas e aterros. E aí somente 1% vai para um aterro sanitário. Então a gente reduz o volume em 99% e elimina por completo o risco de dano à saúde pública, porque o lixo sai da residência e vai direto para a usina de tratamento. Não tem esse perigo. A reciclagem, ela na verdade é incentivada, porque os países que mais reciclam são os que mais estão utilizando as usinas WTE, Waste to Energy. E o Brasil amarga a posição de estar quase no final desse ranking. Essa edição do Senado Notícias fica por aqui. Você pode rever todas as reportagens na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Uma boa tarde e continue sintonizado na TV Senado.